Afinal de contas, o que são esses pronomes pessoais, hein? Senta que lá vem a história. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. I hope so. Então, como eu falei ainda há pouco, vocês sabem o que são os pronomes pessoais, afinal de contas? Para que eles servem? Por que a gente usa eles? Como eu falei ainda há pouco, senta que lá vem a história. Vamos lá então. Hoje nós vamos trabalhar então os pronomes pessoais, tá? E eu vou explicar para vocês de uma maneira bem resumida e bem rápida o que são esses pronomes pessoais e onde que nós usamos eles, ok? Vamos lá então. Olha, os pronomes pessoais representam um sujeito que nos referimos na frase que emitimos. Então, quando eu falo a frase Paulo is my friend, eu posso dizer he is my friend, tá? Paulo is my friend. He is my friend. He é o pronome pessoal. Por quê? Porque ele representa o sujeito. Que sujeito? O Paulo? Então, quando nós usamos o he nesta frase, ao invés de Paulo, está subentendido que quem está falando e a pessoa que está ouvindo sabe quem é Paulo. Então, eu posso apontar, digamos, numa conversa informal e dizer he is my friend. Ele é meu amigo, o Paulo. Anna is my mother. Anna is my mother. She is my mother. She is my mother. She, ela. Ela é minha mãe. Ela quem? A Ana. Então, temos aqui um sujeito representado pelo pronome pessoal. She, no caso da Ana, e he, no caso de Paulo. Nos dois exemplos, Paulo e Ana são os sujeitos das frases e observe que podemos substituir Paulo por he, ele, e Ana por she, ela, que são pronomes pessoais. E aí fica entendido o seguinte, né? Está subentendido que eu conheço os dois para usar os pronomes. Aliás, eu e quem está ouvindo, certo? Porque não adianta eu dizer ele foi ao cinema. Se a outra pessoa não saber de quem nós estamos falando, ela vai se perguntar, né? Ele quem? Mas de qualquer forma, o pronome funciona, mesmo que a outra não conheça, porque ela vai perguntar ele quem? E aí vai se identificar o ele, né? Ok? Seguindo então. Quando falamos de alguém ou algo, costumeiramente usamos um pronome pessoal, desde que o sujeito ou o objeto que nos referimos sejam conhecidos. Então, vamos imaginar que numa conversa informal, na escola, em casa, no bairro, enfim, alguém esteja falando they are good doctors. They are good doctors. They, eles. Então, quando a pessoa que usou o pronome they, eles, está se referindo aos médicos. Né? Então, o outro que está ouvindo já sabe de quem se está falando. We are classmates. We are classmates. Nós somos colegas de classe. We are. We, pronome. It's a good car. It's a good car. É um bom carro. É um bom carro. It, ele. Né? Então, já eu vou falar para vocês do pronome it, ok? Seguindo. Os pronomes pessoais em inglês são... Então tá aí, galera, ó. Tá aí os dito cujos. Né? I, eu, you, você. He, ele. She, ela. It, ele, ela. We, nós. You, vocês. They, eles, elas. Então, esses são os pronomes pessoais da língua inglesa, ok? I, you, he, she, it, we, you, they. Memorizar é muito importante, certo? Memorizar esses pronomes é muito importante. Por quê? Porque quando você precisar usar um deles, você já está com eles embutidos no seu computador interno, né? No seu cérebro, lá na área de linguagens. Né? Eu é I, he é ele, ela é she, we é nós, eles é they, e assim por diante, ok? Então, é bom, é interessante que você memorize essa sequência que vamos combinar entre nós, né? Não é difícil, né, galera? Vamos seguir, então? Seguindo. Um comunicado importante. Puxa, que comunicado será esse? Vamos lá.
Galera, pronome I em inglês é sempre escrito com letra maiúscula, tá? Não existe o I minúsculo. Às vezes eu pego trabalhos de alunos, independente de nível, e às vezes a gente pega um eu em inglês, ele quis escrever o eu em inglês, o I, mas ele está lá no meio da frase, ele coloca um I minúsculo e um pingo ainda, como se fosse o I da língua portuguesa, tá? Não existe, tá bom, galera? Então, I em inglês é sempre maiúsculo, é esse I maiúsculo, digamos assim, tá? Então, não importa onde ele está, no início, no meio ou no fim da frase, não interessa, I é sempre maiúsculo. O pronome it, pessoal, bom, o pronome it, ele é muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, viu? Ele é um pronome neutro, tá? Por que nós dizemos que ele é um pronome neutro? Porque ele vai ser usado quando você se refere a um objeto, tá? Ou a um fenômeno da natureza, ou a um animal que não seja de estimação, tá? Então, nesses casos, a gente usa o it. E aí tem um detalhe a mais de por que se usa o it, tá? Por que existe o it em inglês. Gravem essa informação que é muito importante. Usamos o it, ou melhor dizendo, o it ele existe porque em inglês não há frase sem sujeito. Você não encontra sujeito oculto em inglês. Ou seja, sempre que eu formulo uma frase, sempre que eu vou contextualizar um assunto com uma frase, eu preciso marcar o sujeito na língua inglesa. E aí, quando eu falo de um objeto, de um fenômeno da natureza ou de um animal que não seja de estimação, eu vou usar o pronome it, tá? Para marcar o pronome dentro da frase. De novo, repetindo, por que isso? Porque não há frases sem sujeito em inglês. Não tem sujeito oculto, tá? Vejam aqui, ó. It is a red car. It's a red car. É um carro vermelho. Observem que na tradução eu não digo ele é um carro. Claro, a gente sabe que não é assim, né? Eu faço a tradução a partir do a partir do verbo. Mas, no entanto, no inglês ele aparece. O it está aqui, tá? It's going to rain. Vai chover. It's going to rain. Vai chover. Então, aqui, no primeiro caso, eu falo de um objeto, eu marquei a frase com it. É o sujeito da frase, né, melhor dizendo. E na segunda opção, eu falo de um fenômeno da natureza, que é chover, eu marquei o sujeito na frase com o pronome it, justamente porque eu estou falando de um fenômeno da natureza, ok? Então, o pronome it, ele vai falar, ou melhor, ele vai ser usado justamente por esse motivo, né? Porque não tem frase sem sujeito na língua inglesa, tá? E aí, para eu marcar o sujeito, quando eu falo de um animal ou de um objeto e de um fenômeno da natureza, eu uso it, tá? Aí tem um comentário interessante que eu estou dizendo para vocês o seguinte, olha, animal que não seja de estimação. Por que isso, gente? Porque assim, ó, aqui na minha casa eu tenho a gata chamada Mima e eu tenho a labradora chamada Clara Maria, tá? Então, quando eu falo da Mima ou da Clara Maria, da labradora, para as pessoas, eu posso usar, no caso da Clara, eu posso usar she, tá? She is my friend, she is my dog. Por que eu posso usar o she? Ora, porque a Clara, ela é um animal de estimação. Ela tem a casinha dela, ela tem uma família, tem pessoas que cuidam dela, ela é vacinada, ela ganha alimentação regularmente. Então ela faz parte, ela é um membro da família, certo? Apesar de ser um animal, mas é um membro da família. Então, por ser de estimação, nós podemos usar os pronomes he e she para falar desses animais, né? Porque ele tem um nome, ele tem uma casinha, ele faz parte de uma família, ok? Agora, quando é um animal estranho que não pertence à tua família e que você não sabe quem é o dono ou de repente você não sabe o nome, você vai usar it para falar desse animal, ok? E é isso aí então, galera. The end. Eu termino então aqui os pronomes pessoais. Espero que eu tenha sido objetivo e claro com vocês, com esse vídeo, para explicar para vocês o uso dos pronomes pessoais, tá bom? Até a próxima aula e see you soon.